Olá a todos. Aqui é o Lugar da Fala. Meu nome é João Rezende, sou economista e vou entrevistar o advogado Marcelo Bechara, que é diretor de Relações Institucionais do Grupo Globo. Ele também que foi conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações. Primeiramente, agradecer ao Bechara por essa disponibilidade de bater um papo com a gente aqui e já vou para a primeira pergunta. No mês passado, doutor Bechara, o Supremo Tribunal Federal colocou a impossibilidade do direito ao esquecimento, que havia sido reivindicado em ações junto ao Supremo Tribunal Federal, principalmente em relação a fatos e tempos publicados em períodos de 10, 20 anos atrás. Na sua avaliação, qual é, primeiro, o impacto dessa medida e, principalmente, como o cidadão comum pode ter a sua privacidade mantida, visto que nós assistimos inúmeras vezes materiais falsos circulando nas redes sociais e até mesmo publicados, às vezes, em jornais. Como conciliar, evidentemente, essa preocupação do Supremo Tribunal Federal, que é, evidentemente, não provocar uma censura em relação a fatos que ocorreram em períodos passados, em relação à privacidade do indivíduo, ao direito do indivíduo, na verdade, em relação a possíveis matérias publicadas, divulgadas, as tais fake news. De mais nada, obrigado, João, Lugar da Fala, pelo convite. A sua pergunta tem vários temas envolvidos: intimidade, privacidade, fake news e direito ao esquecimento. Então, vou tentar organizar. A primeira decisão do STF foi uma decisão acertada. E, de fato, a Constituição brasileira ela não tem nenhum espaço para o direito ao esquecimento. Você tem, sim, um direito à preservação da intimidade, só que entendeu o Supremo Tribunal Federal que eventos, acontecimentos notórios, públicos, que façam parte da história, não faz sentido você inviabilizar produtos jornalísticos ou até de dramaturgia, censurar simplesmente porque alguém não quer que isso, de alguma forma, seja divulgado, mesmo tendo sido um fato notório à época em que aconteceu. O Supremo ele entendeu que tem algumas limitações nisso, quando, por exemplo, alguma inverdade ou alguma ofensa. O direito ao esquecimento ele não afastou a possibilidade, por exemplo, de indenização. Você, por exemplo, reconstitui um fato noticioso, um crime aconteceu 40 anos atrás, só que você coloca isso de uma forma distorcida, evidentemente, não existe o direito ao esquecimento, mas você não pode também trazer uma mentira, A verdade é que tem que prevalecer, e nesse caso o Supremo entendeu que é cabível, uma indenização se tiver algum tipo de violação excessiva. Se aquele programa, aquele produto, aquela informação, aquele conteúdo, ele exceda aquilo que é o razoável para a Constituição. A verdade, João, é que a internet não tem passado, Não existe passado na internet. Quando você coloca uma busca numa ferramenta de busca e aquilo ali vem, aquela informação de, às vezes, muitos anos atrás, o fato se tornou presente, ou seja, você traz ele para dentro de uma realidade. E é muito difícil você apagar. É claro que é possível. Existem alguns países que têm o direito ao esquecimento, na Europa, especialmente, a Espanha, que busca uma desindexação, mas no mundo real é muito pouco execuível, porque alguém já tem aquela informação, gravou, pode não estar acessível no Google, mas ele pode estar armazenado no computador de alguém e aparecer de uma outra forma. Sobre a desinformação, a mentira é mentira desde sempre, Desde que o mundo é mundo, as pessoas mentem, A Eva acabou sendo enganada por uma serpente e levou o Adão junto com ela, comeram a maçã e achando que iam se tornar Deus, e, na verdade, estavam ali criando
estavam cometendo um pecado, né? O pecado original. O pecado original já nasce de uma mentira, né? Que é uma enganação, está registrado ali num dos primeiros momentos bíblicos. Então, isso faz parte da história. A mentira não é uma novidade. O que é novo, o que parece ser novo, é a forma com que essas informações elas se apresentam. Quando você pega uma notícia falsa, ela tem algumas características muito próprias de chegar ao alcance. Primeiro, é que essas notícias hoje elas são direcionadas para quem já tem uma predisposição em acreditar nelas. A tecnologia permite isso. Que eu direcione ao João Rezende, economista, uma série de informações que, por exemplo, sejam dentro do seu espectro político-ideológico. Exatamente. E aí, você faz na própria internet. Exatamente. Então, é porque você registra seus dados e tal. Isso ganhou realmente uma musculatura muito grande com as redes sociais. A rede social é ali onde você fala o que você pensa, você diz que comida você gosta, você diz se você gosta de um político A ou B, e essas informações acabam sendo um material valioso na mão de quem quer utilizar isso para algum tipo de propaganda, que também não é novidade, né? Mas o que nós temos hoje é que a potencialidade da viralização é um negócio absolutamente extraordinário. E, com isso, alguns sem fatos... precedentes, né? A velocidade da informação hoje é sem precedentes. Nós estamos vivendo um momento de infodemia, que é a pandemia da mentira, né? Em razão da própria pandemia. E aí, as campanhas anti-vacinação, elas têm ganhado musculatura. O sarampo, por exemplo, que já tinha sido erradicado no Brasil, volta. E uma das razões é porque caiu muito a vacinação de crianças, porque os pais começam a ver informações de que sarampo, a vacina causa autismo. Enfim, isso vai gerando um corpo para todo tipo de teoria da conspiração. E aí a criatividade humana é absolutamente infinita, principalmente para mentir e para fantasiar. Dentro disso, é até interessante você ter tocado nesse direcionamento da internet, ou seja, que os sistemas de busca acabam direcionando você a determinados assuntos. Quer dizer, o Brasil agora tem uma lei geral de proteção de dados, inclusive uma nova agência de proteção de dados. Mas nesta semana já houve notícia de vazamento de 10 milhões de contas, de e-mails e senhas de brasileiros no exterior. Eu te faço uma colocação. Como respeitar a privacidade do indivíduo ou do cidadão, sendo que as empresas hoje, as grandes empresas do mundo da internet, que trabalham com algoritmo, trabalham com métrica, ela vive exatamente do banco de dados das pessoas. Inclusive, ela trabalha para vender anúncio com esse banco de dados. Quer dizer, como você não acha que já é um pouco, à altura do campeonato, já é um pouco tarde para falar em privacidade de dados de usuários na internet? Não, eu não acho que é tarde. Eu não acho que é tarde para a gente corrigir, mas eu acho que deveria realmente essa questão ter sido olhada com alguma antecedência. O que acontece na internet é que as coisas acontecem a partir de grandes eventos, muitas vezes escândalos. Então, o que aconteceu? O Marco Civil da Internet, que o Brasil se tornou líder, teve toda aquela aura em torno do Brasil como um país que estava dando um direcionamento para o mundo da internet, ele é um mérito do senhor Edward Snowden, porque em 2013, quando ele fez aquelas revelações da NSA, foi exatamente no mês e na semana que estavam tendo aquelas marchas de 2013, junho de 2013. Então, foram 2 eventos sobre internet, aquelas mobilizações criadas nas redes sociais, e a outra do senhor Edward Snowden, revelando, inclusive, que a presidente da República, enfim, a Petrobras, na época, salvo engano, tinha sido alvo de algum tipo de espionagem. Isso mobilizou o governo, à época, a querer acelerar o tal do Marco Civil da Internet, que aconteceu em 2014. Né? E o Brasil ele acaba se tornando líder. Com a crise política, econômica, o Brasil perde um pouco esse protagonismo, que vai para a Europa. E por que vai para a Europa?
por causa da questão da privacidade. Você começa em 2016, teve o evento Brexit, que acabou criando ali dentro da comunidade europeia uma perplexidade com aquela empresa Cambridge Analytica, que também atuou na campanha do presidente americano, ex-presidente americano Donald Trump. E apesar da Europa já ter uma legislação de privacidade, eles fazem uma revisita e tornam ela muito dura, né? Que ficou a famosa GDPR, para valer em 2018. Eles deram 2 anos de vacatio legis, né? Com a expressão que a gente usa para o início de vigência da lei. Isso influenciou o Brasil, porque em 2018 o legislador brasileiro falou: opa, peraí, já está entrando em vigor uma coisa ali na Europa, a gente precisa fazer alguma coisa aqui. Hoje, você vê que, além da Europa, existe um novo centro de debate sobre a internet do mundo, que é a Oceania, especialmente a Austrália. Por quê? Porque em 2017 teve um atentado em que o cidadão australiano invade 2 mesquitas e transmite ao vivo, numa rede social, um massacre de mais de 40 muçulmanos. Isso chocou a Nova Zelândia e a Austrália em 2017. A partir de 2017, eles começam, então, a querer reagir contra isso. E agora, eu costumo dizer que o novo centro de liderança global é a Oceania. Então, sempre que acontece algum grande escândalo, alguém acaba assumindo o protagonismo. E a verdade é que a gente melhorou. Está melhorando, só que talvez as melhoras elas não sejam na velocidade necessária, porque as empresas são muito reativas, né? Mas eu acredito piamente que é possível. E sabe o que vai acontecer? A verdade é que as pessoas elas não estão nem aí para a privacidade delas. A maioria das pessoas ainda não estão nem aí. Principalmente quanto mais jovem, menos importância dá para a privacidade. Porque você tem a sensação de que você está entregando algo para receber um serviço maravilhoso em troca, né? Existem estudos na Europa que diz que ser de graça é caro, porque o volume de informação que você entrega não é balanceado com o serviço que ele é prestado. Alguns até defendem que você tem que ser remunerado pelo volume de informação. Então, eu acho que nós vamos evoluir. Quando você fala de fake news, por exemplo, hoje as pessoas são muito mais atentas. Tem o tio do Zap, a tia do Zap, o pessoal mais idoso acaba ainda sendo uma vítima muito fácil de desinformação na internet, mas hoje você já tem a cultura de que, opa, isso é fake ou é real? Né? Então, também tem uma curva de aprendizado no processo. Mas dá para corrigir esse caminho? Quer dizer, se vazou 10 milhões, outro dia, suposto vazamento de 100 milhões, a privacidade já acabou, nesses casos, especificamente. O que se perdeu não se volta, né? Mas é preciso, sim. É uma autoridade nova, ainda não é uma autarquia como uma agência reguladora, exemplo da Anatel, da Ancine, etc. E tal. Deveria ser, na minha opinião. Que começa já você está falando de 10 milhões, teria um mês, teve 223. Tem vazamento de dado de brasileiro já falecido, sendo vendido na Deep Web. Mas se você fosse no Santa Efigênia, em São Paulo, você já comprava ali DVDs com dados de CPF de brasileiros. O que me parece ali é que, infelizmente, a cultura do vazamento é uma cultura que o Brasil vai enfrentar. Nós vamos ter muito vazamento ainda, mas a autoridade ela vai ter que se impor, né? E eu acho que não só ela sozinha, mas aí talvez até os órgãos de polícia, para exercer algum tipo de repressão e mostrar que, enfim, que não pode ter impunidade em relação a isso. Mas nada vai ser mais efetivo do que o próprio usuário, com o passar do tempo, e eu acredito nisso, vai se educando, né, em relação a isso. É sempre assim, né? Com o passar do tempo, a pessoa começa a ficar mais esperta em relação a essas coisas e vai mudando posturas. O Brasil, por exemplo, antigamente, ninguém tinha antivírus. As máquinas dos computadores brasileiros nos anos 90, começo dos anos 2000, era ridículo. A gente era considerado os maiores spammers do mundo sem mandar um spam. Os russos, os chineses, às vezes outros indianos, usavam as máquinas brasileiras porque não tinha antivírus, não tinha firewall, porque não tinha essa cultura. Hoje, toda essa cultura já é default, né? Já vem com as próprias máquinas e as pessoas já têm um pouco mais de
sensibilidade em relação a isso. Então, é uma curva de aprendizado. Vamos sair um pouco desse mundo aí, do mundo do vazamento. Vamos entender um pouco qual é a sua avaliação sobre as mídias regionais. Nós estamos vendo que no interior do país está havendo um enxugamento do número de jornais impressos, principalmente os jornais impressos. E é evidente que os jornais impressos sempre foram importantes nos debates políticos locais, debates sobre problemas locais, nas cidades locais. E, evidentemente, que esse desaparecimento provoca um enxugamento muito grande das discussões na comunidade. Quer dizer, como é que você analisa o futuro das mídias regionais e evidentemente, também a propaganda regional, que também fica afetada com essa avalanche da internet hoje no mundo inteiro? Tem um site que é o atlas.jor.br, JOR de jornal, que é o Atlas da Notícia, que eles fizeram um panorama do jornalismo local e regional no Brasil, e eles identificaram o que eles chamaram de deserto de notícia. E em 2017, eles mapearam assim, que dos 4.500 municípios brasileiros à época, você tinha ali 35% da população estava num chamado deserto de notícia, que era lugar que ou tinha no máximo um veículo ou nenhum. É evidente que a transformação digital e a própria internet, elas disruptaram algumas indústrias e elas não sobreviveram, algumas que de fato não fariam muito sentido existir. Locadora de vídeo, loja de CD, quer dizer, você teve uma transformação. E essas indústrias elas foram se adaptando. Você pega o mercado de vídeo, foi para o streaming. O mercado de música bateu muita cabeça. Primeiro você teve lá o Steve Jobs criando a possibilidade de você comprar uma música só sem precisar comprar o álbum inteiro. Depois você passa para uma nova geração de serviços em que a música e o vídeo ele deixa de ser um produto para se tornar um serviço. Então, você assina. A gente paga a mesma assinatura de uma Netflix, por exemplo, mas eu posso ver muito menos conteúdo que você, e a assinatura é a mesma. Então, assim, eu enxergo o jornalismo caminhando para algum processo de transformação. Agora, o que está acontecendo no interior e nos jornais locais no Brasil e no mundo, isso não é um fenômeno brasileiro, os Estados Unidos também tem deserto de notícia, é muito grave. Por quê? Porque você tira a voz do cidadão. Já mais do que provado que nesses lugares você tem um aumento da corrupção, óbvio, porque você não tem ali um jornalismo vigilante, investigativo. E por que isso não acontece mais? Porque hoje você vai buscar uma informação na internet, basicamente você vai numa ferramenta de busca e que vai aparecer ali para você, se você tiver uma capital, são 3 ou 4 grandes veículos de abrangência nacional, mais 2 ou 3 ali de uma abrangência mais regional, se você tiver numa capital do Brasil, como é o caso de Curitiba, ou Brasília, ou São Paulo. Se você vai para uma cidade realmente do interior, você não tem uma cobertura daquilo que está acontecendo ali. E isso precisa ser revertido. É possível de ser revertido? Eu acho que é possível de ser revertido. Para isso, de negócios da internet, né? Modelo de negócio. E aí é que eu acho, e eu defendo, que deve haver uma remuneração do jornalismo profissional em razão dos conteúdos que são disponibilizados na internet. Porque é diferente. Quando você vai baixar uma música ou um filme na internet, você precisa de, basicamente, um player. Então, eu vou ouvir uma música, eu vou ouvir essa música 10 vezes, 100 vezes. Um filme eu posso ver mais de uma vez, virar um clássico. Agora, a notícia, ela torna velha a partir do momento que você lê. E, diferentemente do produto música, ou do produto filme, ou livro, em que você precisa entrar naquele arquivo e tem começo, meio e fim, a notícia não, ela já é exposta na própria primeira página da ferramenta de busca.
A ferramenta de busca, o Google principal, né, vamos dar o nome aos bois, se apropria daquela notícia, coloca ali na frente, né, debaixo da ferramenta de busca, a manchete, a lead e a imagem da notícia. Então, as pessoas, elas não clicam na notícia, e ao não clicar na notícia, não entra no site do veículo e não remunera o veículo, seja porque não tem a publicidade daquele veículo, porque você não entrou no site. Então, existe uma apropriação desse conteúdo jornalístico e ele se torna velho. Talvez ele vá ter uma relevância daqui a 50 anos para um historiador, né? Então, não dá para a gente imaginar que é um direito autoral equivalente a outras obras intelectuais. O jornalismo é diferente, até porque tem questão de liberdade de imprensa, democracia, liberdade de expressão, opinião. Então, eu encaminhar defendo... quer dizer, já encaminhando, quer dizer, uma última questão, que que você já está tocando no assunto, já está falando, né? Que é a lei que aprovou na Austrália a obrigação de que as grandes empresas de internet, mais especificamente o Google, pague por notícias veiculadas, chupadas dos jornais, pague por isso. O Google disse que está sempre colaborando com as empresas do jornal e ajudando a desenvolver novas formas de negócio. E aqui no Brasil, a Associação Nacional dos Jornais também está encampando esse debate a respeito do conteúdo dos jornais a ser remunerado pelo Google. Como é que você, só para você já dar o coroamento final, já que você está falando sobre essa questão, exatamente nesse ponto do pagamento de conteúdo do Google para quem produz notícia? O ANJ, a Associação Nacional de Jornais, está certíssimo. A Austrália não é a primeira a fazer isso. Na verdade, você já tem decisão na França. Teve uma diretiva da Comunidade Europeia, vários países estão implementando, República Tcheca, Polônia, Hungria, Áustria. É uma tendência global. A Austrália fez agora de uma forma efetiva, tem lá um processo de arbitragem, uma negociação, e o Facebook chegou até a dizer que ia tirar as notícias, acabou voltando atrás porque chegou a um acordo com o governo e com o regulador australiano. E eu acho que é o que vai acontecer no Brasil também. Simples assim. Briga boa. É uma briga boa. Agora, não existe mais aquele argumento mas a gente faz muito por vocês, porque a gente divulga vocês. Divulga, mas ninguém... Se você se apropria do meu conteúdo e não me remunera, não faz absolutamente nenhum sentido nisso, né? Então, eu acho que a gente tem que ter no Brasil uma política de remuneração de conteúdo jornalismo profissional e que alcance não apenas os grandes grupos, mas também os veículos regionais. Nós temos que dar essa possibilidade do cara existir para levar uma informação para aquela comunidade que eu tenho certeza absoluta que é de interesse daquela comunidade. Às vezes você não tem nem mais a previsão do tempo da cidade, né? Você fica sabendo a previsão do tempo de um lugar que está a 200 quilômetros. Gostei dessa frase, deserto de notícia, gostei. Deserto é uma frase que existe, não é brasileira, ela é americana, os Estados Unidos também usam isso, né? O Atlas.jor tem esse mapeamento. É assustador, é absolutamente assustador. E eu acho que o grande prejudicado não é o jornalismo está morrendo, parece que a gente é um bando de taxista reclamando da existência do Uber. Não é isso. É porque o jornal já é digital antes do Google existir. Desde os primórdios da internet dos anos 90, os jornais já estavam ali fazendo veiculação de notícias. Eles são digitais também. Fica parecendo que é o passado contra o futuro. Não é o passado. É um presente que está sendo expropriado, né? Que alguém está ganhando dinheiro em cima de um trabalho de outro. E, enfim, não é só as empresas, mas os profissionais de jornalismo. E eu tenho certeza que isso vai ser resolvido no Brasil, porque a gente vai acabar seguindo tendências do mundo, né? E as empresas de internet, as gigantes, sabem disso. Eles só estão ganhando tempo, tentando jogar o preço para baixo, fazendo o papel natural que se espera de um grupo desse porte. Então, vamos acompanhar o desenrolar desse conflito aí, né? Que é um conflito que vai arrastar aí o mundo da internet, né? Não só no Brasil, como fora do Brasil. Eu queria agradecer você mais uma vez por essa disponibilidade, por esse bate-papo, e
e dizer a você que é com muito prazer que eu fiz essa entrevista. Faz tempo que a gente não fala pessoalmente, mas agora pude revê-lo e creio que você está bastante atualizado com esses temas da internet. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Um forte abraço. Prazer revê-lo, João. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, mande sugestões e opiniões. Até o próximo. Muito obrigado.